Bom dia a todos. É 00:49 agora, do dia 27. Nós estamos ministrando o 17º dia de Retiro Espiritual de Carnaval e de Quaresma. Obviamente que deveria ser na segunda, né? Dia 26. Então hoje nós estamos ministrando pela data do dia 26, tá? Só que estamos gravando, estamos ao vivo, só que eu tô só gravando, tá? Eu tô ministrando, na verdade, só para deixar registrado, porque tá muito tarde, né? Então, quem quiser aí, obviamente, tratar, né, como um exercício, como uma certa meditação antes de dormir, beleza, tá? Caso não, assiste amanhã mesmo, não tem problema nenhum, porque tá muito tarde. E era até para mim estar ministrando só para mim, mas agora que eu percebi que tá público, sem problema algum. Vamos lá, quem tiver acordado participa, né, claro. Bom, nós vamos ministrar agora o 17º dia, né, e 17º Salmos, tá? Então, antes, eu gostaria de comentar aqui, gente, quando a gente inicia um trabalho como esse, um trabalho interno como esse, uma postura, quando a gente inicia uma postura do qual a gente não está acostumado, é natural tudo aquilo que a gente estava habituado a fazer retornar, tá? Tudo aquilo que a gente estava acostumado, né, a fazer vai retornar com muita naturalidade e vai gerar muita dor, né? Vai gerar muita dor mesmo. E para forçar, vamos dizer assim, toda essa energia de abatimento, né, para se fixar novamente na nossa vida, ela vai apelar. E as armas, como eu sempre falo para vocês, as armas do inimigo é mentira, né? Porque, vamos dizer assim, que a energia de abatimento, ela abate porque ela não tem. Ela é o contrário da abundância. Percebe? Ela tem ausência. Então, ela traz o indivíduo, quem é da luz, quem tem, vamos dizer assim, por si só, qualquer tipo de energia que soe abundante, né? Ela é escarnecida. Então, infelizmente, são essas duas forças que agem, né, gente? Principalmente aqui na terceira dimensão, tá bom? Existe essa briga, essa disputa aí. E a gente fica meio que no meio disso tudo, né? E obviamente que não é bacana, não é legal, tudo bem? Por isso que a gente fala bastante em todos os nossos áudios, né? Sobre como a gente permitir viver de um modo tão equilibrado ao ponto da gente ter o mínimo de dor, de sofrimento possível, tá? Isso é técnica, isso é hábito, isso vem com o tempo. Então é natural, quando a gente está saindo da escravidão, né? De uma mentalidade destrutiva, enfim, de alguma coisa assim, né? Ruim, né? É natural aquela coisa tentar voltar e usar armas negativas. Isso em vários níveis. Desde uma pessoa que está saindo de um vício, até uma pessoa que ela é da luz, mas ela está tentando passar uma mensagem, ela está tentando fazer alguma coisa, ou está simplesmente passando, né? Ou está num estabelecimento, e aí a presença dela é uma ameaça, e por ela ser uma ameaça, ela é constantemente, ficam, né? Tentando constantemente abatê-la, para tentar nivelar, para tentar diminuir. Aqui na terceira dimensão, vamos dizer assim, né? É muito mais notado isso, as pessoas que são famosas, as pessoas que têm brilho, as pessoas que são bem-sucedidas. Então, os inimigos que se levantam são aquelas pessoas intriguentas, são aquelas pessoas invejosas, então ficam ali atentando contra aquela pessoa. De que forma? Como elas não têm brilho nenhum, a forma de atrair as pessoas para ela, obviamente que é através da mentira, da difamação, não é isso? Das acusações. Elas tentam de qualquer forma atingir aquela pessoa até ela cair. Eu acho que eu fui bem explícita, né? Tá? Tudo isso para vocês poderem entender o que descreve aqui o 17º Salmos, tá? Que obviamente que o Davi, o salmista, ele fica lá e cá, né? Ele ora tá legal, mas mesmo assim ele se apresenta para Deus quando tá legal. Ora ele tá mal, mas mesmo assim ele não deixa a oportunidade de se apresentar, principalmente nesses momentos, para Deus, né?
Então aí a técnica, aí está o segredo de Davi. E obviamente afirmando, aqui nós não vamos ocupar o nosso retiro, o nosso curso, vamos dizer assim, tá? Descrevendo quem é quem, né? Por que Davi usava esse termo ou outro? Não, aqui é em relação ao segredo. Aqui é em relação ao que a gente pode extrair para nós usufruirmos aqui e agora, para nós copiarmos, para nós trazermos essa realidade de bem-aventurança para nós também. Então, o que é de melhor de Davi? O que ele estava propondo para nós? O que ele estava ensinando para nós através desse pequeno diário, vamos dizer assim, tá? Então, levando em conta tudo já falado desde o primeiro dia do retiro, a partir do primeiro salmo, tá? Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Então, olha só, principalmente quem está com problema sério judicial, quem está sendo acusado injustamente, né? Voltado para aqueles também que houve uma confusão e a pessoa é inocente, a pessoa não falou aquilo, a pessoa não fez aquilo, mas ela é acusada, né? Ou seja, existe uma multidão aí, existem mais de 3 pessoas, no mínimo, né? Atentando contra a integridade moral de alguém que é inocente, alguém que realmente não tem culpa. Obviamente que esse salmo é para você, né? Óbvio, né? Oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Ou seja, não está simplesmente pedindo por pedir, né? Não é simplesmente vai entre aspas, um bebê chorão, né? Que quer satisfazer só aquele momento e depois tchau. Não. Ele é um justo, é uma oração de um justo, levando em conta também tudo que a gente já falou em vários áudios, independente de ser no retiro ou não, né? A oração do justo, ou seja, aquela pessoa que procura se manter no caminho da justiça. Ele não é bom nem mal, ele é justo, né? Ele é piedoso, sim, claro, mas ele não deixa de manter o lugar dele para dar para o outro. Por quê? Porque o sol nasceu para todos, então todo mundo tem o direito. Não é justo tirar do seu para dar para o outro. Tanto que esses ensinamentos são exatamente para isso. Todos são capazes de ver o sol e estar à luz do sol também. Não precisa ninguém ficar na sombra para o outro poder ficar diante do sol, tá? Então, como nossa sociedade ela é feita praticamente disso, você tira o teu sol para dar para o outro, né? Ou então você reparte o teu sol e fica com metade, também não é assim, sabe, gente? Então a gente, para tomar posse do que é nosso de verdade, tem para todo mundo, e ainda sobra, a gente tem que ter esse conhecimento. E para ter esse conhecimento, a gente tem que tirar os olhos da escravidão. Porque a nossa vida é toda baseada na escassez, no limite. Não é isso? E aí um tem que tirar de um para poder, né? Ou seja, uma coisa tem que deixar de existir para o outro passar a existir. E essa é uma noção escassa, é uma noção limitada, é uma noção mentirosa. É uma noção que eu até costumo dizer agora, né, ultimamente, é um cercadinho. É para vocês se manterem no cercadinho. Então, qualquer coisinha, qualquer sobressaída, qualquer tentativa de ser um pouco mais independente em suas intenções, a pessoa é frequentemente abatida, porque ela é minoria também, né? Então, uma maioria iludida acaba tentando contra aquela minoria que está acordada, tá? Infelizmente é assim, né, minha gente? Então, olha a luta aqui de Davi e a luta também, né, de todos nós para poder existir, né? Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Então aqui ele estava se apresentando. E aí, Deus, me sonda, vê se eu estou errado.
Vê se eu estou errado. Claro que ele estava se apresentando a essa luz e estava convicto de que ele estava certo. Alguma coisa estava se levantando contra ele e ele precisava desse autoexame. Ele precisava novamente se apresentar. Porque a qualquer momento o inimigo oculto dentro de nós, ele se apresenta, ele toma conta de nós. Ele nos leva à ruína, ele nos põe de novo a dormir, ele nos bota novamente a dormir. A gente pode se manter acordado com a consciência alterada e desperta por um dia, dois. No terceiro dia você pode ter certeza que começa a vir as coisas, você começa a voltar a dormir sem rezar, você esquece de fazer com as suas, sabe, vamos dizer assim, obrigações. Entende? E aqui ninguém está pedindo sacrifício algum, a não ser, a disciplina de se manter com os olhos abertos, aliás, para manter os olhos abertos, diante de Deus. Diante de quem? Energia de avivamento. Como é que faz isso? Direto com a fonte, sem intermediário. Obviamente que a gente só resumiu aqui, que a gente vem falar durante todos esses salmos, né? Todo o estudo desses salmos, né? Até agora. 4, versículo 4, né? Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Então aqui, tudo que ele descreveu até então, nesses 16 salmos anteriores, ele é como se estivesse meio que, né, jogando na cara de Deus. E aí, Deus? Cadê? É como se ele tivesse também, né, revivendo o dispositivo de libertação dentro dele. E para que isso ocorresse, ele precisava apresentar tudo, ele precisava reviver tudo. Vem cá, ó, eu fiz minha lição de casa, eu mereço tirar 10. Mais ou menos assim, percebe? Eu não aceito essa nota 0, eu não aceito essa nota 1, eu mereço mais. Porque eu fiz isso, eu fiz essas prévias, eu fiz as provas, eu fiz exercícios, entendeu? É mais ou menos assim, tá? Porque às vezes, né, gente, não é um professor que se coloca diante de nós, é o destruidor. Então a gente tem que nos colocar, na verdade, Deus diante de nós, antes do pé direito, lembra disso? Tá? Que é para desmascarar o inimigo, esteja na posição que ele tiver. Às vezes ele está disfarçado de um chefe seu, ou até mesmo um professor seu, cismou com você. O chefe não te dá um aumento, o chefe só te coloca lá embaixo, o chefe faz um comentário deselegante toda hora, e você precisa daquele emprego, Salmos 17 em cima dele, mas não é falar, sabe, os salmos, não, deixar ali aberto na mesa, não, gente, não é só isso. Você pode até fazer isso como ponto de contato, como um lembrete, mas você tem que viver isso. Sabe, é algo no aqui e agora, é exercitar, é praticar. Você percebe? É ficar diante do alto com os braços abertos mesmo e falar, Deus, tô aqui. Eu mereço isso, Deus? Eu fiz isso. Em algum momento faltei com honestidade? Entendeu? Mesmo aquele chefe falando, não, mas tu tem que colocar óleo lá, joga lá no rio mesmo que se dane. Peraí, a sustentabilidade? E a responsabilidade social, onde é que fica com tudo isso? Não, eu me nego, não vou fazer isso não. Não tenha medo de perder o emprego, tá? Não tenha medo de ser prejudicado também nos próximos empregos por causa daquela pessoa fajuta. Então, vamos lá. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas suas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Então, obviamente que aqui ele já estava sentindo aquele comichãozinho, lembra que a gente usa esse termo? Aqui ele já estava começando a sentir a presença de Deus, já estava saindo do medo, já estava saindo do constrangimento, né? O inimigo, seja ele qual for, né? Usando quem for, ele faz a gente sentir mal. Ele faz a gente sentir dúvida, medo, receio, constrangimento. Ele faz sentir mal.
E de repente você começa a fazer esse tipo de oração, você começa a voltar a sentar no teu trono novamente. Você começa a pegar de volta o teu cedro e a tua coroa se firma cada vez mais na tua cabeça. Isso significa que, às vezes, algo muito bom que você estava esperando há muito tempo não vai ser desviado, vai vir para você sim, porque é teu direito. Sabe, gente, eu sempre falei isso e logo quando apareceu esse filme, o primeiro filme do The Secret, eu logo saquei que tinha que haver outras coisas, tipo, não era só uma das leis, tem várias leis envolvidas no assunto e que não estavam divulgando, então não adiantaria nada o indivíduo pedir sem condição de receber. Então Davi, na verdade, ele está nos ensinando o segredo de como receber. Não adianta pedir sem ter poder para receber. Entende? Então vamos lá? Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra de tuas asas. Aqui ele já estava sentindo conforto, né? Nessa que ele estava começando a direcionar, a se direcionar, Senhor, eu estou me projetando, ó, eu vou para debaixo das tuas asas, me guarda, eu tô indo, né? Me pegue no colo, eu tô aqui. Ele já estava mudando todo aquele sentimento dele, ele estava trabalhando o sentir dele, que é a chave, né, gente? É o sentir. 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Então veja bem, gente, se ele não tomasse cuidado, aqui todo o poder que ele tinha adquirido ia ser furtado. Obviamente que eu não vou ensinar magia aqui, tá? Mas para quem já é membro do nosso curso há anos, para quem já é nosso assíduo há anos dos nossos materiais, sabe do que eu estou falando. Isso aqui é magia. Isso aqui é autocontrole. É magnetismo pessoal. Se a pessoa perder o magnetismo por um segundo, o outro toma posse da bênção dele. E aí começa a dar tudo certo para o outro e tudo errado para aquele. Só trocou de figurinha. Tá? Muita coisa para falar, tá? Muita coisa mesmo. Eu vou deixar meio que em off isso. Só falei superficialmente, mas temos materiais já falando sobre isso, obviamente, tá? E, enfim, infelizmente é assim que se faz, tá, gente? É assim que a vida é, tá? Por isso que a gente tem que se manter inteiro para a gente poder chegar no topo, onde a gente quer, senão a gente constantemente cai, tá? E o outro que pega o nosso galardão e, infelizmente, a gente depois tem que cultivar tudo de novo. Ou voltar à nossa vibração original para aquela pessoa devolver ou esteja onde ela estiver o que furtou de nós. Então vamos lá? Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Aqui, obviamente, que ele já se atreveu, aliás, ele já ousou, né? A falar do interno, né? Tipo, toda vez que ele já tá animado para fazer alguma coisa, aí veio meio que a preguiça. Aqui ele tava meio que falando dos 7 pecados capitais, no mínimo. Aquilo que poderia ser o inimigo oculto dele, interior. Porque aqui, poxa, como é que, né? Ficam seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Andam-nos agora espiando os nossos passos, né? Então, aquele que, vamos dizer assim, a única pessoa para ver totalmente seus passos de verdade, além de um espião, um suposto espião de fora, outro ser humano, vamos dizer assim, naquela época, né? Ele mesmo. O inimigo oculto dentro dele. Aquilo que poderia fazer ou virar pedra de tropeço, poderia fazer ele tropeçar. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Aquela coisa que está oculta e quando menos se espera se levanta. Ou seja, Davi já cultivou bastante energia, né? Quase que o suficiente para ele atingir alguma coisa maior, um nível maior. E aí começa a aparecer, chamar a atenção daqueles que estavam ali pormenores, segurando ele ainda à deriva,
Então começa a aparecer tudo, tá, gente? Não vai ser diferente com ninguém, tá? Quando você menos esperar, você descobre um defeito seu que você precisa reparar com o máximo de urgência, senão esse defeito te derruba. Te derruba grande, porque te conhece muito bem. Às vezes muito mais que você. É muito mais consciente o defeito do que você mesmo, de você mesmo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Tá? Então aqui no sentido figurado, obviamente, né? Ele estava projetando a luz para dentro dele mesmo. Puxa Deus, ó, não deixa esse defeito proliferar em mim, não. Opa, tô sofrendo uma certa tentação. Aqui não tá explícito, mas é mais ou menos isso, tá? Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches no teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então aqui, obviamente, que ele estava se sentindo, no mínimo, tentado por alguma coisa mundana. Então, como ele não queria, tipo, né, cair em tentação, ele estava trabalhando, ele estava tentando resistir à tentação, tá? Então, isso fica a dica também, tá, gente? Para quem tem algum vício, algum hábito, alguma coisa em exagero, alguma coisa que não pode fazer, né? Alguma coisa que vai trazer dor, constrangimento, amargura, problema, enfim, tudo. Então, claro, é difícil, para muitas pessoas deixar de beber, deixar de fumar, usar droga. Tem vários tipos de vícios, não tem só isso. Às vezes uma compulsão, às vezes para se libertar de uma compulsão é difícil, porque já entra um pouco no distúrbio energético, né? Já passou, já veio pro físico, né? Às vezes a pessoa apresenta sintomas, né? Que às vezes tem que tomar remédio, mas puxa, eu vou viver a vida inteira com remédio. Será que não tem condições de eu me libertar, né? Bom, tem sim, claro. Quando você assume um compromisso com você, é passo de formiguinha, é um dia após o outro. É aquela coisa que a pessoa tem que perceber que é um dia realmente de vencedor e o outro dia promete ser de vencedor também. Então tem que viver um dia após o outro, às vezes, se a coisa for muito grande, uma hora após a outra, um minuto após o outro. Então a gente vai dividindo por metas, sem colocar como se fosse um passo muito grande que a gente não está podendo, né, atingir. E quanto maior for a distância de você, entre você e o mal, e o pecado a não cometer, e a atitude ruim para não cometer, né? Não importa o que seja, que vai te derrotar, não vai ser legal para você, nem para outras pessoas. Então, quanto mais distante você ficar, melhor, né? Ai, puxa, eu não posso prometer dias. Ai, mas você pode prometer uma hora? Beleza, então vai de uma em uma hora. Ai, eu não vou beber durante uma hora. Pronto. Né? Não, só durante uma hora. Aí vem a mente e fala assim, só durante uma hora mesmo, né? Não, tudo bem, então permito. Aí você fica durante aquela uma hora. Bom, agora eu vou acrescentar mais uma horinha. Aí a tua mente, né, aquela coisa lá dentro, né, o vício fala assim, não, mas por mais uma hora, tá bom, vai só uma horinha. Depois eu coisa. Entendeu? Então é o contrário. Nessa que você vai fazendo, você vai ficando distante, distante, distante. Quando você viu, você já saiu daquele mal. Você já perdeu conexão com aquilo que você estava vinculado. Por quê? Porque você aprendeu a fazer um vínculo melhor, que vai te trazer sustento para você, que vai te trazer conforto, que vai te trazer paz, que vai te trazer bonança, enfim, que vai te trazer alimento, conforto pro teu, sabe, para tudo na tua vida, pro teu coração. Você não vai mais sentir aquela vontade. Por quê? Porque aquela vontade, ela veio do que? Da ausência da energia de avivamento. E conforme você se alimenta da energia de avivamento, claro que vai vir tudo para lutar contra. Claro. Ah, tudo bem, eu vou permitir que ele reze um dia.
né? Rezou um dia, beleza. Agora não, agora é minha vez. Agora eu tomo conta do corpo dele. Agora sou eu que vou mandar. Aí, de repente, a pessoa esquece de rezar, ela acorda totalmente desmemoriada. Como se nunca tivesse orado, como se nunca tivesse conhecido o segredo de Davi. Ela não tem a menor vontade de fazer de novo. Ela, muito pelo contrário, se sente ridícula. Imagina, eu vou ficar de pés, e eu adulto, vou fingir que tem meu pai e minha mãe ali e vou pedir colo pra ele. Ah, que ridículo, não vou fazer mais isso. Mas quando a pessoa estava no desespero, ela se submeteu. Mas de repente a barriguinha tá cheia e ela esqueceu. Ai, o inimigo adora isso. Adora, porque é aí que ele toma conta. E nem sempre ele dá opção de novo de você fazer a mesma brincadeirinha. Não, é só por uma horinha. Não, eu vou rezar só agora, depois eu não rezo mais não. Por que, gente, que eu tô falando, até me atrevi a falar desse tom? Porque a maioria de nós nunca está sozinho. Infelizmente. Infelizmente. A maioria de nós foi comprado. A maioria de nós não aceitou a vida eterna. A maioria de nós prefere o ordinário, o provisório, o falso. E quem toma conta do ordinário, falso e provisório? Claro, o rei da energia do abatimento. Claro, óbvio. Percebem, gente? Eu usei todo esse sentido figurado, rodei para vocês poderem entender todo o segredo de Davi nesse caso. Que é tão simples, mas para nós é muito complicado pelo meio em que nós vivemos. O ar que a gente respira está altamente contaminado, de impureza tóxica. As pessoas são levadas constantemente ao mundo da prostituição. É verdade. Do crime. Hoje em dia, a inclusão social está baseada no quê? Tem coisas que a gente realmente não tem situações que devem incluir, mas outras não. E a gente vê tudo muito misturado e tá entrando em conflito. Quem tá perdendo são as crianças. É a infância que elas estão perdendo. E ninguém tá percebendo isso. Os jovens não têm vivência o bastante, nunca viveram o que nós mais velhos já vivemos. Por isso que a gente sabe o que está falando. A gente sabe o que estamos... Eu sei o que a gente está perdendo. Nós sabemos o que nós estamos perdendo aos poucos. Tudo cultivado e conquistado com muita luta, muita morte, muito sangue. Morte que custou vidas e vidas e vidas, né? Uma morte que custou mais vidas. Infelizmente. Mas que deixou o quê? Direitos conquistados. E que estamos perdendo. O que está acontecendo com o mundo? Não é isso? Eu vou deixar vocês com um forte abraço. Fiquem ligados na luz e meditem sobre tudo isso que eu falei para vocês agora de final. Tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta no 18º dia de Retiro Espiritual de Carnaval e de Quaresma e, obviamente, ministrando o nosso curso Segredo de Davi com o 18º Salmos. Um abração, boa noite, minha gente. Fiquem com Deus.